G20, no Rio de Janeiro. 2h42, vamos seguir falando do tema, está em linha conosco, vamos falar de G20, da Aliança Global, o diretor do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos, o WFP, da ONU no Brasil. Diretor Daniel Balaban, uma boa tarde, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Boa tarde, sempre um prazer conversar com vocês. Prazer todo nosso, obrigado pelo seu tempo. Qual a importância dessa aliança global consagrada pelo presidente Lula? Eu acho que nós estamos vivendo um momento único na história do planeta. Nunca os países se uniram para tentar acabar com esse mal chamado fome e extrema pobreza. Por incrível que pareça, estamos no ano de 2024 e é a primeira vez que há uma aliança entre os países do mundo com um foco, o objetivo único de acabar com a fome no planeta e de acabar com a extrema pobreza. Então a gente sempre pensa, mas a gente sempre tentou. Não, nunca aconteceu. É a primeira vez que os países estão unidos com esse objetivo, né? Nós tivemos os ODS, os ODMs, mas não havia uma aliança entre os países com um foco claro, com atividades claras, com uma cesta de políticas nesse sentido. Então, agora é um momento único no planeta. Ou a gente consegue acabar de uma vez por todas com a extrema pobreza e a fome no planeta agora, ou vai ficar muito difícil no futuro. Só para tomar por exemplo, a gente tinha sempre programas espaçados e eles eram motivados pelos governos locais. Aqui a gente tinha o combate à fome do Betinho, do governo, na Colômbia tinha um outro, e na Europa, mas não tínhamos na África, não tínhamos em outros continentes, né? E agora se tem uma ferramenta que é global, essa é a importância, né? Exatamente, Osíris. O mais importante é que cada país olhava para o seu umbigo e tentando resolver o seu problema. Agora nós temos uma aliança de países que tem mais condições para ajudar outros países que têm menos condições. Então nós estamos trabalhando uma questão de cooperação internacional, ajuda mútua entre os países, aqueles que mais necessitam receberão ajuda daqueles países que têm hoje condições de ajudá-los. Então isso não somente entre os países, mas também entre bancos de desenvolvimento. Por exemplo, o BID, Banco Mundial, eles nunca tiveram linhas de crédito para políticas públicas de desenvolvimento. Eles sempre foram muito focados em ajuda a próprios bancos, em ajuda econômica, mas não em linhas de projetos de desenvolvimento. E agora os bancos também colocarão linhas de crédito para que os países em desenvolvimento possam atuar no combate à fome e no combate à extrema pobreza. Não tem um desafio gigantesco de transformar o discurso e o documento na prática, porque uma coisa é a gente combater a miséria e a fome no Brasil, na Bolívia ou em outros países, e outra é na África, onde os donativos não chegam, onde o dinheiro não chega em função de governos corruptos. Não tem um desafio gigantesco nisso? O desafio vai ser muito grande, mas durante esse ano é importante que as pessoas compreendam que o G20 ele está agora no seu momento final, a presidência do Brasil, né, com a divulgação dos documentos. Mas todos esses debates, essas discussões, a criação dos instrumentos foi feita ao longo de todo esse ano de 2024. Começou ao final do ano de 2023, quando o Brasil assumiu a presidência do G20. Então já tem um ano de discussões e hoje nós já temos instrumentos claros para que a Aliança Global ela se transforme em efetividade, que saia apenas do discurso e vá para a prática. Então nós já temos como funcionar a cesta de políticas, como que os países vão poder solicitar apoio, como que esse apoio vai ser colocado à disposição dos países. Logicamente, são instrumentos que vão ser aperfeiçoados ao longo dos anos, mas já é um início, já é um primeiro passo para que a gente consiga, de uma vez por todas, diminuir a extrema pobreza no mundo e acabar com a fome no planeta, a vontade política dos países em resolverem esse assunto. E tão bonito ver que já temos 82 países que se prontificaram a assinar esse compromisso da Aliança Global, logo no primeiro instante. Então veja que todos os países estão realmente, hoje, compreendem que esse é algo, nós não vamos ter um planeta no futuro sustentável se nós continuarmos com uma quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza e passando fome. De que forma, na prática, a aliança melhora a atividade do Programa Mundial de Alimentos, o WFP, que o senhor comanda aqui no país?
O Programa Mundial de Alimentos é a maior agência humanitária das Nações Unidas. Então, só para vocês terem uma ideia, o Programa Mundial de Alimentos alimenta todos os dias, sábado, domingo, feriado, 170 milhões de pessoas com refeições quentes ao redor do planeta, todos os dias. Então, para isso, nós temos mais de 5 mil caminhões percorrendo o planeta nos locais mais longínquos, nós temos mais de 1.000 navios, helicópteros, sabe, todos aqueles instrumentos para levar alimento para todas as populações em todas as regiões. Então, é a única agência, por exemplo, que entra na faixa de Gaza para levar alimentos, que está presente na Ucrânia, no Sudão do Sul, Iêmen, né, aqueles locais onde tem conflitos armados e guerras. Então, essa agência trabalha constantemente levando alimentos. E a gente sabe que levar alimentos não resolve o problema da fome no mundo, porque a pessoa vai almoçar agora, ela vai precisar jantar, amanhã vai ter que tomar café da manhã, então sempre vai precisar. Então, só consegue se resolver a questão da fome no mundo levando políticas públicas, levando cidadania a essas populações para que elas possam se desenvolver e não necessitar no futuro de uma agência como o Programa Mundial de Alimentos. Qual é o continente mais sensível? É a África? Infelizmente, a África ainda a África subsaariana, ou seja, abaixo do Saara, aqueles países, ainda estão entre os países mais necessitados. Hoje, em número de pessoas, não é a África, é a Ásia, porque nós temos na Ásia muito mais pessoas em situação de fome e de pobreza do que na própria... Porque se vocês pegarem só na Índia, a Índia hoje ultrapassou a população da China. A Índia tem mais de 1,5 bilhão de habitantes, né? E grande parte dessa população está ainda está necessitando de alimentos, né? Então, nós temos ainda um contingente enorme de pessoas em várias regiões que precisam receber alimentos de programas e de agências como o Programa Mundial de Alimentos, né? Então, 170 milhões de pessoas são as que recebem do Programa Mundial de Alimentos, mas nós temos 730 milhões de pessoas agora, nesse instante, passando fome ao redor do planeta. É um contingente muito alto e que, infelizmente, nem a nossa agência ainda tem condições de atender. Sim, agora, na África, o que dificulta são os governos em permanente conflito? Pois é, nós temos ainda conflitos que são muito longos, na Somália, no Sudão do Sul, né, em várias regiões lá que estão em permanente conflito. A África tem melhorado, sabe, Osiris? Eu trabalho muito com os países africanos e hoje a democracia tem reinado em vários países, eles estão conseguindo eleger e reeleger presidentes de várias tendências, então eu estou muito confiante, e a África está conseguindo, hoje talvez seja um dos continentes do mundo que mais cresce, então a África, no futuro, nós teremos 1 bilhão de pessoas ascendendo a classe média, então talvez seja um dos continentes que mais necessitará de investimentos, inclusive investimentos de indústrias, de comércio, de pessoas, e os países estão se desenvolvendo muito grande. Tem um desenvolvimento muito grande na África. Sim. O que precisa é levar políticas sociais para que as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza possam ascender e possam participar desse desenvolvimento da cidadania. Sem dúvida. Como é que o senhor avalia a situação na América Latina, especificamente o Brasil? O Brasil, ele é um país que passa por altos e baixos. O Brasil, no início desse século, conseguiu, através de movimentos, através de um trabalho conjunto da sociedade civil, dos governos federal, estadual e municipais, praticamente sair do mapa da fome. Mas depois o Brasil começou a passar por instabilidade política, que houve com o impeachment da ex-presidente, com todos os processos que aconteceram, e os programas de combate à fome e à pobreza foram deixados de lado. E teve problemas econômicos também, né, que levou a isso. E ainda a Covid. Então, tudo isso fez com que o país voltasse a ter um crescente número de pessoas abaixo da linha da miséria. O Brasil não é um país que não tem alimentos. Nós produzimos alimentos, nós temos alimentos em abundância. O problema brasileiro é um problema econômico.
as pessoas não têm acesso a alimentos de qualidade. Então, a única solução para o Brasil é trabalhar a economia, fazer com que mais pessoas tenham melhor renda, possam participar e possam ter condições de comprar alimentos de qualidade para si e para sua família. Então, o Brasil é diferente, por exemplo, de locais onde nós trabalhamos na África, que lá não tem alimentos, eles estão passando por problemas sociais, problemas de conflitos e não há produção de alimentos. Então, aqui o problema é diferente, o problema aqui é econômico. O dia que o Brasil ter uma estabilidade, tiver uma estabilidade econômica, as pessoas todas empregadas, recebendo e ganhando salários adequados, o Brasil consegue, e está conseguindo, já diminuiu consideravelmente o número de pessoas abaixo da linha da pobreza, e a tendência é que o Brasil, nos próximos anos, volte a não mais constar no famoso mapa da fome da ONU. O senhor acredita que isso possa ser feito em um médio prazo, digamos? Nos próximos 2 anos, se o Brasil continuar nesta tendência, melhorando a economia, melhorando o emprego, melhorando o crescimento, com certeza, nos próximos 2 anos, o Brasil voltará a um patamar praticamente eliminando a fome no país. Essa é a tendência. Sim, a gente tem na América... A questão dos furacões. Tem países ali que são muito pequenos e cada vez que tem um furacão, devasta tudo. E o Cuba está passando por uma crise econômica muito forte. Sim. Né? Não vamos entrar em detalhes do porquê, mas a crise econômica é muito forte em Cuba, e ainda assolada pelos furacões. Acabou de passar um último furacão que destruiu grande parte do país. Então, aquelas regiões onde passam os furacões é terrível, porque cada vez que passa um furacão daqueles, tem que reconstruir tudo de novo. Diretor do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos, o WFP, da ONU no Brasil, Daniel Balaban. Obrigado pela atenção a Bandeirantes. Quando vier a Porto Alegre, venha nos visitar aqui e até um próximo contato. Bom trabalho. Com certeza. Muito obrigado e sempre à disposição de vocês. Um abraço. Um abraço. O Daniel Balaban, diretor, né, desse Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos, chamado WFP, da ONU no Brasil, e a Aliança Global, que é um passo importantíssimo para a gente erradicar a fome, mas a expectativa dele é que em 2 anos a gente consiga ter vamos dizer, o fome zero aqui no caso, né? Destacar, erradicar a fome no país, né? A serem preservados os programas todos que estão sendo aplicados, né? Mas o continente ainda a ser, os 2 continentes, Ásia e África, que são as áreas mais sensíveis na questão de fome, né? 2h55.